Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Eu tenho a grata satisfação de receber aqui o professor José Geraldo de Souza Júnior. Como vai, professor José Geraldo? Tudo bem? Tudo, João. E, de início, cumprimentos pela iniciativa, né? A sua mídia, ela cumpre esse papel de democratizar o espaço de produção de opinião, opinião livre, e de criar, né, uma confiabilidade numa audiência, né, que cada vez vai se tornando mais protagonista no processo político, né? E a sagacidade do jornalista, né, de traduzir logo em artefato, né, essa enunciação que vem das ligações, das formas de interlocução. Por exemplo, essa expressão que você dá a esse novo programa da sua grade, a sociedade desarmada, não é isso? Exatamente. Justamente sobre isso, né, que o professor José Geraldo está mencionando aqui, nós estamos inaugurando com ele este programa, que na verdade é as Forças Desarmadas. A gente até um Sim, sim. slogan, professor. O slogan nosso é a luta da civilização contra a barbárie, né, que é Muito. essa frase importante. Eu vou contextualizar você que está nos assistindo, nossos telenautas. Eu fiz recentemente uma entrevista com o professor Eduardo Lemos Xavier, e nós tratamos desse tema, que foi a ida de setores organizados da sociedade ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entregar um documento de apoio ao processo eleitoral que vem sendo ameaçado aí, justamente pelas Forças Armadas, né? E a gente está tendo aí várias declarações do próprio presidente tentando conduzir, ministro da Defesa, e agora o vice-candidato, o pré-vice-candidato a presidente da República na chapa do governo do presidente fascista, em que está atacando o processo eleitoral e ameaçando de golpe o nosso país. Esse programa é para dar voz aos setores da sociedade que estão se mobilizando, e a gente inaugura ele aqui com o professor José Geraldo, porque ele foi a pessoa que ajudou a mobilizar, né, que deu vida à mobilização da sociedade para esse comparecimento ao Tribunal Superior Eleitoral, entregar essa carta de apoio ao Tribunal Eleitoral de nosso país e manifestar as posições das forças desarmadas, que é a sociedade civil organizada. Professor, vamos então resgatar, assim, o senhor esteve lá, o senhor ajudou a mobilizar, e só para a gente fazer um resgate, aí depois eu queria avançar com o senhor, porque a gente teve esse episódio de 2 dias atrás, do general Braga Neto se manifestando mais uma vez contra as urnas e acenando com um golpe de Estado no nosso país. Então, João, eu assisti a sua entrevista com o professor Eduardo, que, aliás, é o presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília, da Arquidiocese de Brasília. A comissão esteve representada na coalizão que compareceu ao tribunal numa audiência acolhida pelo presidente ministro Fachin, né, que nos recebeu com pompa e circunstância, reuniu todo o seu staff, colegas ministros, procurador eleitoral com assento no tribunal, seus assessores, e nos recebeu a representação de muitas entidades, entre elas 18 representações presentes na audiência, né? A Comissão de Justiça e Paz, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas todos os organismos do sistema de justiça que estão integrados hoje, sobretudo desde o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que se realizou em Porto Alegre no primeiro semestre, né? E ali nós levamos um posicionamento expresso numa carta de defesa do sistema eleitoral brasileiro e também
aproveitando o mote de uma expressão do próprio ministro, que, diante de uma dessas intervenções extemporâneas de segmentos da caserna, tem ameaçado o processo eleitoral e, em última análise, o processo democrático, né? E o ministro, ao responder esse posicionamento, se referiu à sua representação, enquanto Poder Judiciário, dos valores democráticos que são sustentados pelas forças desarmadas, né? Para exatamente ripostar aquela basófia que estava nas declarações de algumas expressões da caserna, de que as forças armadas estariam pondo em juízo crítico o processo eleitoral, né? Então, ali, nesse encontro, né, o ministro nos expôs tudo que tem sido construído pelo Poder Judiciário, que é o garante constitucional do processo eleitoral. As Forças Armadas não têm atribuição constitucional de se imiscuir em processos civis que estão articulados aos instrumentos de exercício da democracia no país. Então, o ministro Fachin nos expôs tudo isso, nos credenciou enquanto entidades que ali estavam representadas, acolheu a nossa solidariedade e, mais, incorporou a nossa disponibilidade para, inclusive, integrarmos os mecanismos já aprovados pelo tribunal em suas sessões de um sistema de observação das eleições que terá dupla face, a internacional e a nacional, seguindo procedimentos, aliás, das diretivas do direito internacional sobre o acompanhamento, o monitoramento da democracia no mundo, né? Então, ali nós tivemos a chance, né? Eu era um membro da delegação, né? E meus colegas me deram a responsabilidade de fala também na abertura, né? Mas um pouco levando em conta o grisalho, quer dizer, a, minha, vamos dizer, trajetória do ponto de vista do meu compromisso com a justiça, o direito, a democracia e a cidadania, né? E também, talvez, uma interlocução antiga que eu tenho com o ministro Fachin, meu colega de academia, meu colega de advocacia, né? E ouso dizer também, meu amigo, ainda que às vezes a gente divirja em algumas posições, né? Muito bom, professor José Geraldo. E talvez porque o senhor seja o decano aí, né, dos juristas do Brasil, quem sabe. Claro que tem outros, outros juristas que... Tem outros, mas eu, de certa maneira, né, sou acolhido por essas expressões mais reconhecidas, né, que convivem num diálogo que hoje, por instrumentos como o seu, a sua TV, o seu sistema de mídia, né, o seu Expresso 61, né, nos põe, muitas vezes, em comunicação, amplia auditórios, cria base para a gente fazer uma ação comunicativa forte, né, que seja um espaço emancipado, né? Não um espaço vinculado a alguma conspiração, né? Exatamente. Professor José Geraldo, falando em conspiração, 2 dias, né, se não me engano, na quinta-feira ou quarta-feira, 2 ou 3 dias, nós tivemos a revelação de que o ministro, né, agora ele é um assessor lá no Palácio do Planalto, mas será... Bem remunerado. Bem remunerado, que diga-se de passagem, né? E que está ali, né? Vai ser o candidato a vice-presidente, pertence a essa ala aí, golpista das Forças Armadas, né? Teve outras declarações nesse sentido, e ele afirmou que, se não houver a tal da auditoria das urnas, né? Toda essa narrativa que eles trazem, tentam convencer a população,
e convence os incautos, né, não haveria eleição. Ele já ameaça, inclusive, com a possibilidade de não haver eleição. Professor, o que ocorre, né? A gente está aí, né? A sociedade civil se mobilizou, foi lá no TSE, todo esse relato que o senhor trouxe aí. Mas esse povo continua avançando, né? Eles continuam. Essa declaração do Braga Neto ela é uma declaração muito grave. Tem gente que defende até que ele seja interpelado judicialmente, até prisão, né? É um atentado contra a democracia, claramente. Como, professor, a gente conter isso, né? Como as nossas forças desarmadas podem enfrentar esse tipo de coisa? Eu gostaria que o senhor iniciasse analisando essa fala do general e depois o que fazer? É a grande pergunta, né? De certa maneira, você já antecipa o que é um programa de salvaguarda da democracia, e isso é atribuição da soberania popular, né, do povo organizado, em suas entidades e em seus movimentos, né, que é o que nós tentamos levar ao ministro na visita que fizemos, né? E acho que essa é, responsabilidade cívica está sendo cumprida. Agora, no dia 4, segunda-feira, o Senado instala uma audiência pública com essa preocupação. E é uma audiência pública, acho que é o senador Humberto Costa que liderou requerimento para essa instalação, né? Atendeu muito já uma reivindicação da coalizão que esteve presente lá com o ministro, né? Exatamente para, no campo do institucional e da estrutura do poder legislativo, abrir republicanamente a discussão sobre esse momento grave. Do ponto de vista do que a gente assiste enquanto agressões ao sistema democrático e ao sistema eleitoral, eu não sou dos que acham que nisso há bravata, há basófia. Eu entendo que é uma articulação golpista, de fato, conspiratória, que tem precedentes no hemisfério e que não significa um jogo de guerra. É, de fato, uma articulação com o objetivo de preservar, manter e assegurar um projeto específico que é globalizado, que é fascista, como você mencionou há pouco, mas que, nessa configuração autoritária, quer manter um procedimento de acumulação e de distribuição da riqueza social, né, no interesse das grandes corporações e do conglomerado financeiro, né, que hoje, no econômico, tem a hegemonia da riqueza no mundo, né? E promove, inclusive, guerras e fomenta os autoritarismos e as ditaduras, né? Mas, como eu disse, eu não creio que seja uma bravata, porque você percebe a articulação, os movimentos. Há pouco vimos, né, que o general deixa o ministério, permanece como assessor, muito bem remunerado. Como muito bem remunerada está toda uma facção de agentes que são recrutados nas forças de segurança, né? E que, com salários custeados pelo erário, conspiram no interior da burocracia. Conspiram de vários modos, né? E, às vezes, numa vizinhança que preocupa, porque ela quase se aproxima daquele clandestino, né, que assalta o orçamento público, né? Então, é muita gente muito bem remunerada. É muita gente que, com as políticas, por exemplo, de armamentismo, se empodera milicianamente para cumprir esse objetivo.
é muito bem articulada do ponto de vista, né, de uma sombra, né, que a gente não consegue discernir e que, com setores do mercado e da economia, né, pela projeção dos interesses inscritos, por exemplo, no caso do Brasil hoje, né, do agronegócio, né, chega ao assassinato, não é isso? Como vimos no caso do sertanista Bruno e do jornalista Dom Phillips, né? Tem uma articulação e ela também encontra espaço de locução nesses agentes que estão ocupando funções estratégicas na máquina de governança, né? Em todos os segmentos, e, com isso, né, gerando uma tensão muito grande na inter-relação entre os poderes da República, ultimamente muito forte entre o Executivo e o Judiciário, né? É impensável isso em termos de um processo livre e democrático, né? E em outras sociedades, em outros países, atitudes como essa são realmente atitudes que são disciplináveis, são enquadráveis, são tipificáveis, para usar a linguagem do direito penal, né? O que isso representa é que não é uma bravata, é um jogo de guerra e é real. E nós precisamos nos preparar para isso. Creio que afora, né, aqueles setores, né, de comprometimento, inclusive nos meios de comunicação, né, que continuam na grande empresa, né, eu ia dizer na grande imprensa, na grande empresa, né, financiando os editoriais, né, os, os editores de opinião, né, a validar, né, essa mobilização, essa capacidade, né, de articular o engajamento, né, do nosso produto interno bruto para ele se tornar um produto externo líquido, né? Então, eu creio que um grande impasse que se tem como base, né, da trincheira em que esse combate pela democracia vai se dar é no processo eleitoral, porque é aí que está se revelando, as pesquisas mostram isso, as mobilizações sociais mostram isso, os compromissos internacionais mostram isso, né? Hoje, não sei quando o programa vai ao ar, mas hoje é sábado, o presidente de Portugal está no Brasil e não vai se encontrar com o presidente da República, vai se encontrar com o ex-presidente da República, que é o candidato forte. Um pouco atrás, com a mesma potência eleitoral, esse candidato foi afastado do pleito por um ardil já hoje totalmente desvelado no mecanismo chamado de lawfare, né? Que revelou a articulação de uma parte do judiciário, de uma parte do Ministério Público, para inviabilizar a sua candidatura, né? Mas como o que não mata fortalece, né? A candidatura vem mais forte, o projeto vem mais nítido, o desmantelamento da infraestrutura do país vem mais claramente revelado, né? E o modo clandestino, né, de privatizar o país fica mais nítido, inclusive com o autofinanciamento do orçamento para esses setores, né? Hoje, uma parte expressiva da caserna está totalmente financiada com salários da estrutura política da vida civil, quer dizer, do serviço civil da República, né? Então, acho que a sociedade está se mobilizando, cumpre a sua parte, mobiliza o eleitorado, e o eleitorado hoje, nitidamente, já pode ser aferido como um eleitorado majoritariamente que quer alternar esse modelo. Mostra que os financiamentos e os apoios são
financiamentos e apoios extremamente comprometidos nessa clandestinidade miliciana, que inclui os apoios pentecostais. Há uma CPI sendo articulada para inquirir, né, investigar o que no MEC há pouco levou, inclusive, à prisão temporária de um ministro, pastor, né, que negociava com esse campo que assula a mineração criminosa, a exploração de madeira criminosa, a exploração da natureza criminosa, né? E que distribui rachadinhas em escala federal, né? Então, eu acho que esse processo ele tem dupla face. De um lado, gerar o medo, porque o medo reduz o campo da expectativa e da esperança. De outro, preparar uma segunda fase do golpe, que vai acontecer do ponto de vista do seu projeto. Se nós vamos deixar se materializar, é outra coisa. E é por isso que eu tenho dito que o exemplo latino-americano é de que esses empreendimentos têm fracassado. A gente viu isso em todos os lugares onde esse projeto foi mais forte: Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, né? Tem fracassado. E lição a ser aprendida: os fautores desse processo têm sido judicializados na restauração democrática da justiça, inclusive têm sido penalizados. Há 15 dias, a ex-presidenta golpista da Bolívia e o chefe das Forças Armadas bolivianas foram incriminados como violadores da Constituição e foram condenados, a presidenta e o chefe das Forças Armadas, a 10 anos de prisão. Quer dizer, não escaparão na recuperação democrática do espaço livre e republicano, né? A lição do hemisfério é que, ainda que essas tentativas tenham algum êxito pontual, não tem duração, porque a competência democrática se reafirma, a conjuração internacional apoia a experiência democrática de restauração política das sociedades, né? E estes delinquentes vão cumprir, né, a sentença que vem das decisões dos tribunais, inclusive internacionais, né? Há um conjunto de ações tramitando em fóruns internacionais, ou a sentença da história, né? Que é cumprida na lata de lixo da civilização, né? Figuram no quadro daqueles que você chamou assim de vultos da barbárie, né? Porque a civilização prossegue, a civilização não permite que esse processo seja duradouro, né? Eu acho isso, eu acho que a gente tem que levar a sério, não pode tomar isso como jogos simulados, isso é jogo real. Já aconteceu nos Estados Unidos com Trump, né? O desenho é o mesmo, as formulações, tanto aquelas de caráter propagandístico, de métodos de falseamento da manifestação social, ou de exercício miliciano da conspiração, né? Vide a declaração, né, professor? Vide a declaração também, agora recente, só para contextualizar, né? Nós estamos gravando esse programa na tarde agora, de sábado, e nessa semana que nós estamos gravando, além da declaração do general Braga Neto, teve também a declaração de um dos filhos do fascista, né? Sinalizando isso, justamente isso que o senhor está mencionando, né? A possibilidade de que os seguidores dele, a milícia deles, reajam, né? Reajam contra o processo mas esses democrático. mesmos porta-vozes já disseram antes que bastava um cabo, um soldado e um jipe para fechar o Supremo, né? E nós vimos no 7 de setembro passado essa mobilização dessas forças articuladas no jipe, no cabo e no soldado.
Mas a sociedade organizada resgatou a praça do fascismo, os indígenas que estavam aqui acampados, e da tribuna do Supremo recuperaram o lugar de controle judicial de uma política que perdeu o seu rumo de finalidade, né? Então, os exemplos também da nossa capacidade, e ultimamente a gente tem acompanhado que muitos desses desvios de finalidade têm sido corrigidos pela capacidade de uma reserva ético-democrática que existe nas instituições e que não só inibe, mas vão acumulando os indícios de um futuro libelo de incriminação num tribunal democrático. Por exemplo, ontem também, o ministro Barroso, no Supremo, por mobilização em ações cautelares de articulações da sociedade civil, prorrogou os efeitos da lei que proíbe despejos ou remoções de grupos vulnerabilizados que devem ser protegidos de toda forma, né, durante a pandemia, contra a arbitrariedade do Poder Executivo, né, que primeiro tentou vetar a lei, foi derrubada pelo Congresso, depois tentou fixar os seus limites, reivindicando, né, uma autonomia do administrador em relação às políticas públicas, e ontem o Supremo mandou prorrogar os efeitos para não permitir que um estado de coisas inconstitucional se estenda no país pela incompetência e pela deliberada postura, né, de antipovo, antidemocrática do sistema administrativo, né? Então, eu diria assim, o risco é real, as mobilizações são claras, mas a sociedade civil não é mais ingênua que possa ser iludida, e há reservas utópicas na nossa experiência democrática para permitir, né, essa capacidade de defesa das instituições, mas também de ação corretiva, restauradora, pedagógica e responsabilizadora dos desvios. Muito bom, professor José Geraldo. O senhor traz com as suas palavras, a sua análise aqui, a esperança que a gente quer, né? Que a gente deseja, né? E da resistência, né? Eu também tenho essa impressão que eles vão caminhar para a radicalização, para a ruptura. Assim vão. Vão sim. Até os ratos rugem quando se sentem em risco de perder a sua carniça. Exatamente. Essa frase mas não há nenhuma peste, mesmo bubônica, desses ratos contaminados, né, pela blasura, né, que não saneia a sociedade, né? Mas eles rugem e mordem e contaminam alguns, mas não tem condição de aniquilar, né, o ambiente saudável no qual, quanto mais luz, quanto mais participação, quanto mais consciência dos direitos, quanto mais capacidade ativa de mobilização do social, mas a democracia se expande e abre espaço para grandes projetos de reconhecimento das lutas sociais por humanização e para satisfazer a condição de necessidade do povo, que não é um favor, a contrapartida à sua contribuição à produção da riqueza social, né? Exatamente, professor. Para quem queira dizer que isso é marxismo, não é isso? Porque isso está no manifesto, eu diria, até para advertir esses pastores que andam por aí, alguns, né? Alguns, é claro que as igrejas cristãs são muito fortes, isso está nos Atos dos Apóstolos, né? Exatamente. Esse é Novo Testamento, né? Evangelho. É Novo Testamento. Por isso que a Comissão Justiça e Paz se fez presente na coalizão. Eu lembro de
uma evocação a Mariama, né? Mariama na palavra de Dom Helder Câmara, lá no disco do Milton Nascimento, Missa dos Quilombos, que ele falava de Mariama. Claro que dirão que é comunismo, que é subversão, mas é evangelho de Cristo, Mariama. Está nos Atos dos Apóstolos. Então, os cristãos vinham trazendo aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Isso é a justiça, né? E a democracia é a comunidade que constrói a possibilidade dessa equidade social e política. Por isso que o Papa Francisco tem dito que a política é a dimensão sublime da caridade e pede que a gente reencante a política. Nós levamos para o ministro Fachin o documento que a articulação Fé e Política preparou para, em nome do pontificado de Francisco, reencantar a política e resgatar o voto como vamos dizer assim, a força constitutiva do social. Ou seja, nós estamos desarmados da letalidade dos instrumentos de necropolítica, mas estamos armados pela ética e pela disposição de uma sociedade inscrita no princípio da dignidade do humano. Sensacional, com essa frase que não dá vontade de terminar aqui a nossa conversa, mas, infelizmente, vamos ter que encerrar nossa entrevista aqui com o professor José Geraldo. Essa frase, professor, vai ser destacada aqui. Frase sensacional. Nós estamos... Eu sugiro que você convide a juíza Cláudia Dadico, que é da Associação Juízes para a Democracia, e que se tornou uma espécie de porta-voz nossa na coalizão, no diálogo com o ministro Fachin e para a audiência de segunda-feira, dia 4, no Senado, sobre esse tema. Quem sabe o nosso colega Eduardo Xavier faz uma mediação para... Não, ele já fez, professor. Ele já fez? Olha, já fez. Ela já está convidada e ela é a próxima entrevistada. Pronto. Ela, a Thaís, o Ney, o Kleber, né? Eu estou com a lista enorme aqui que o Eduardo me passou. Gente de mentalidade José plural. Carlos. Ótimo. Gente de mentalidade plural, gente que dialoga com partidos, com sindicatos, mas pensa de forma livre, porque se inspira na agenda da Constituição. Exatamente. Professor, muito obrigado aqui pela entrevista. Maravilhosa, eu acertei, né, como sempre. O senhor tinha que ser a pessoa para inaugurar esse programa aqui, e o Forças Armadas, inspirado aqui no professor José Geraldo, em todos esses lutadores. Forças desarmadas. Forças desarmadas, eu falei armadas? Mas isso é como Cromwell falou para o rei, né? Cuidado, Ciri, somos poucos, mas estamos armados. Ele exatamente. Dizer, temos um projeto. Armados da ética, né? Armados da defesa da democracia. Eu não vou nem editar essa parte, porque ela vai ficar. Esse meu ato falha aqui é importante, porque ele complementa isso que o professor falou. Nós estamos desarmados do ponto de vista bélico, mas estamos armados com a alma, com a esperança, com a ética, e é assim que nós vamos seguir em frente. Professor, muito obrigado. E a esperança que afugenta o medo. Exatamente. É importante isso, né, professor? Porque essas declarações do Braga Neto e do filhote lá do fascista, o fascistinha, é o que o senhor mencionou, né? A intenção deles é nos causar medo, né? Causar medo e avançar. Mas nós não temos medo, não, porque nós temos esperança. Pronto, João. Para aí, que não precisamos mais. Mas é maravilhoso conversar com o senhor, professor. É muito inspirador. Obrigado aí, obrigado você que nos assistiu. A gente volta na semana que vem com a doutora Cláudia, que o professor que me mencionou, dentro do nosso programa Forças Desarmadas. Abraço, professor. Até 2 de outubro. Boa! Boa essa, hein? Paz e amor, 2 de outubro.